mais uma aula online com o Balé da cidade de Taubaté. Eu sou a professora Paloma e na aula de hoje vamos procurar investigar e entender a ideia de corpo desarticulado, tá? No vídeo anterior, na aula anterior, nós fizemos uma atividade onde a gente investigou um corpo pesado, tá? Esse corpo pesado, ele foi sendo investigado, descoberto, construído durante a aula, tá? E com a pesquisa, cada um foi descobrindo essa qualidade, essa característica, esse adjetivo de corpo pesado, tá? E na aula de hoje, vamos investigar um corpo desarticulado, certo? Nós temos aí muitos ossos no corpo e esses ossos, eles são ligados, né? Eles são amarradinhos, eles são unidos pelo sistema de articulações. Esse sistema de articulações, ele é responsável, né, pela amarração, ele é responsável pela união, pela junção dos ossos, né? Que uma vez amarradinhos, uma vez unidos, uma vez ligados, eles formam aí o esqueleto, tá? Então, o esqueleto mais o sistema articular, mais o sistema muscular, formam o que a gente vai chamar de aparelho locomotor, ok? Bom, o aparelho locomotor é que faz a gente se locomover, é que faz a gente andar, correr, saltar, girar, pular e assim por diante, tá? Bom, se a gente tiver só o esqueleto, a locomoção, ela talvez não aconteça, né? Mas também, se não tivesse o esqueleto, a gente até poderia se movimentar em alguma medida, tá? Mas a locomoção, de fato, ela não seria eficiente e seríamos aí músculos se contraindo e relaxando, se contraindo e relaxando, mas sem, de fato, uma locomoção. Graças a esses sistemas, né, o aparelho locomotor, ele é altamente resistente e estável, né? O que possibilita que o físico ele tenha uma grande performance, certo? Tanto do ponto de vista da dança, quanto do ponto de vista do esporte, né? Ponto de vista esportivo, certo? Bom, vamos lá desarticular esse corpo no nosso exercício, tá? Afasta os móveis um pouquinho, coloca uma roupa confortável, pés descalços. Exercício de experiência individual, não vale copiar do coleguinha. Coloca suas músicas preferidas e vamos lá para o exercício. Vamos ao nosso exercício. Você já colocou uma roupa confortável, as músicas que você gosta, músicas agradáveis. Pode afastar os móveis só um pouquinho mesmo. Talvez a gente nem se desloque muito no exercício de hoje, tá? Deixa os pés descalços para ter mais estabilidade no chão, mais aderência, tá? Vamos começar deitado no chão, tá? Fecha os olhos, solta o corpo, relaxa cada parte do corpo que você conhece. Relaxa, deixa solto, relaxa até a língua dentro da boca, tá? Deixa o corpo bem depositado no chão, bem abandonado. Sinta o seu corpo como ele está posicionado. Perceba seu corpo. Observe seu corpo dos pés à cabeça por um momento. Muito bem. Agora, pense nos seus ossos. Imagine a cabeça, né? Os ossos do crânio lá em cima e lá embaixo o quadril. Perceba que entre a cabeça e o quadril nós temos ali a coluna vertebral, né? São vários ossinhos conectados, um ossinho sobre o outro, né? Num eixo que ajuda você a ficar reto, que ajuda você a ficar na vertical. Pense nos seus ossos. A cabeça, ela tá ali ligada ao pescoço. E logo abaixo do pescoço, o que que tem? Tem os ombros. O que que aparece ali pendurado aos ombros? O que tem ali conectado?
os braços, certo? Em seguida, temos os cotovelos e depois o antebraço. Entre o braço e o antebraço, a gente tem o cotovelo. E finalmente, punho, mãos com dedos e muitos ossinhos, certo? Pense em ossos. Agora vamos pensar lá no quadril, lá embaixo, lá na bacia, tá? Ali onde as pernas estão penduradas, conectadas, ok? Do quadril sai o osso da coxa, né? E o osso da coxa se liga lá no joelho. E logo depois, o que é que vem depois do joelho? Ossos da canela e, finalmente, tornozelo, pé, dedos, vários ossinhos de novo, né? Pense em ossos. Todos esses ossos que se encontram são ligados, eles são unidos, né? Eles são amarrados. A gente, na aula de hoje, vai imaginar que esses ossos que se encontram, eles são ligados, eles são unidos, eles são amarrados por elásticos bem fortes e resistentes. Imagina tudo isso. Elabora tudo isso na sua cabeça, no seu pensamento. As partes, os ossos que se encontram, as conexões, as ligações, os elásticos fortes e resistentes que amarram tudo isso, ok? Imagina, elabora, desenha isso na sua cabeça. Foi? Muito bem. Agora, vamos cortar esses elásticos, vamos cortar esses elásticos fortes, vamos tirar esses elásticos fortes e resistentes, vamos desamarrar as articulações, vamos soltar tudo que está amarrado e vamos explorar essa nova condição. Pense em ossos, o seu corpo agora é composto por ossos. Como você vai fazer com que esses ossos movimentem-se? Como esse corpo vai se movimentar? Como esse corpo vai produzir um movimento de osso? Como ele senta? Como ele fica em pé? E como ele pode até se deslocar? Como esse corpo se comporta nesse novo estado, né? Vai se conectando com esse corpo, vai se fazendo essas perguntas, vai se questionando sobre o que é possível fazer agora. O que pode esse corpo? Ele pode tudo? Ele pode alguma coisa? Sempre volte ao seu corpo, tá? Tenha sempre essa relação com ele. Volte sempre no corpo, se pergunte sempre como fazer, o que é possível fazer, que esforço é preciso fazer, né? Como o osso se move, qual é o tamanho do esforço que precisa ser feito para mover esse corpo de osso, esse corpo com ossos. Qual o tamanho desse esforço, né? É um esforço grande? É um esforço pequeno? É um esforço muito pequeno? É um esforço que quase não se vê, quase não se sente, né? Vai experimentando todo esse questionamento e vai tentando passar isso pro corpo, né? Como mover um dedo, uma mão. Como mover o punho?
a partir dessa condição. Como mover o cotovelo, como fazer um gesto com o braço, com as mãos. Perceba o que acontece se você, por exemplo, jogar os braços para cima, num movimento rápido, súbito. Como esse braço volta, como esse braço cai. Ele volta rígido, ele volta solto, ele volta duro, ou ele volta largado. Imagina, se questiona, investiga como é que se movimenta a partir desses novos questionamentos, a partir dessa proposta, tá? Não se prenda ao tamanho do movimento, tá? Vai tentando construir um caminho para que esse corpo se sente, né? Para que esse corpo que está deitado agora, ele possa sentar, levantar, né? Se observa, tenta conhecer o seu corpo, né? O que você pode fazer com ele, né? Como esse corpo faz alguma coisa agora. Ele se move inteiro, todas as partes ao mesmo tempo. Ele pode se mover para um lado, para o outro. Ou você vai precisar mover uma parte pequena e depois a outra, de modo alternado. Movimenta um dedo e dois, e talvez a mão, e experimenta várias posições com essa mão. E o pulso, o que dá para fazer com esse pulso? Vai experimentando uma parte, depois a outra, né? De maneira alternada. Reconhece, tenha um tempo, né? De reconhecer a qualidade que esse corpo tem a partir de agora, tá? Lembra desse corpo formado por ossos, movimento de osso. Como seria esse movimento de osso? O que você acha que dá para fazer com isso? Como você imagina um corpo que faz movimento de osso? E experimenta, investiga, começa a movimentar, começa a produzir, a gerar algum tipo de gesto com esse corpo com ossos. Esse corpo é leve? O que você acha? Ele é pesado? Ele é mais solto? O que você acha? Como é? Qual a estrutura desse corpo? O que você pode fazer com isso, né? O que você pode fazer com esses elementos todos? Procure meios para se sentar, meios para se mover, para trocar de posição, para trocar de postura, para trocar de lado. Você sentiu os braços, né? Os braços, o punho, os cotovelos, o ombro. Experimenta fazer o mesmo com os pés, com as pernas. Pode ser um movimento pequeno que começa lá embaixo, lá nos dedos, nas articulações, nos ossinhos dos pés. Vai experimentando o que esse corpo faz. Lembra de construir apoios. Se apoia em alguma parte, se esforça para subir, para se encostar, para se empurrar, né? Você pode se sentar com os apoios dos ombros, dos cotovelos, joelho. Você pode se sentar usando outros tipos de apoio. Vai experimentando. Você pode ir colocando
um osso sobre outro e construindo esse apoio. E com algum esforço você pode sentar e quem sabe até ficar de pé. Tenta construir, tenta usar esses apoios, né, para empurrar o seu corpo para cima. Pensa nos apoios, né, mais uma vez, com as mãos, os braços, o pé, o joelho, ombro, pés, né, pernas aí. E para sentar? E lembra sempre, a gente está fazendo um movimento com ossos. Estamos trabalhando com ossos. Desamarrado, desarticulado, tá? Imagina que o quadril, esse grande osso, ele vai ficar no chão. Então você vai colocar sobre ele, uma a uma, as vértebras da coluna. Um ossinho sobre o outro. É como brincar com blocos. Você já brincou de Lego? É como se fosse brincar de Lego. A gente vai colocando um bloquinho em cima do outro, um quadradinho sobre o outro. E assim você vai tentando buscar uma posição, uma postura mais sentada, né? Como é que você faz para se sentar? E aí, você sentou? Esse corpo feito de articulações desatadas, ele conseguiu sentar-se? Então, ótimo, muito bem. E se esse corpo, de repente, ele se desfizer completamente, desmoronar e voltar para o chão como uma torre de blocos? Desarticulado, voltou para o chão. Não tem o menor problema, tá? Agora você já conhece o caminho. Você conhece algum caminho, né? Então é só preparar para subir de novo, né? Mesmo procedimento. Procurar os apoios, os encaixes, o esforço que você faz para rolar, para mudar de posição, para se sentar. E aí, quem sentou? Quem sentou já começa a pensar, né? E agora, como é que eu faço para colocar esses ossos desamarrados na vertical? E agora, que esforço eu faço para colocar as costas em cima do quadril? E o quadril em cima das pernas? E depois, como fazer para empurrar tudo isso e ficar numa posição, numa postura vertical? Como é que eu faço para colocar todo esse corpo em pé, em cima das pernas? E tudo bem. E tudo bem se uma vez em pé, o corpo se desfaz, se desmorona. Ele volta para o chão, tá? É só recomeçar. Como você sente seu corpo? Você sente ele largado, solto? Pensa em ossos soltos, né? Desarticulados. Parece desengonçado? Imagina, pensa conscientemente, né? E sempre imaginando como fazer para levantar, como fazer para sentar. Imagina de novo a pilha de blocos, né? O Lego, os bloquinhos coloridos, colocando um sobre o outro. E uma vez verticalizado, e agora, né? E agora, como esse corpo se desloca?
o mínimo possível. Como esse corpo desloca um pouco. É possível? Parece um pouco desajeitado, parece que vai desmontar e se espalhar pelo chão. Como esse corpo dá um passo. Esse corpo ele se arqueia para um lado, para o outro. Que parte do corpo você movimenta para tentar realizar esse deslocamento, né? Mesmo que um deslocamento mínimo, tá? Você faz isso rápido, isso é lento. Você se esforça muito, você sente que você está fazendo um grande esforço para fazer esse pequeno movimento, né? Esse pequeno deslocamento. E não perca a relação com o seu corpo, tá? Pensa sempre em ossos. Ossos da cabeça, ossos do ombro, ossos dos braços, cotovelos, antebraço, pulso, mãos, dedos, né? E com essas partes desarticuladas, soltas, largadas, né? Como se movimentar? Observa seu corpo. Pensa em ossos. E o tronco? O tronco, o quadril, as coxas. Pensando em ossos, né? Todos os ossinhos da coluna, lembra? Uma vértebra sobre a outra. Ossos do quadril, ossos da coxa, do joelho. Canela, tornozelo, pés. São vários ossinhos pequenininhos. Como você leva o seu corpo desarticuladamente, né? Como você leva esse corpo para lá, mais um pouquinho para cá, mais perto, mais longe. Faz essa investigação. Observa como mover o seu corpo de ossos. Tentando avançar um pouquinho. Como faz para colocar um pé para um lado, um pé para o outro. E se equilibrando, né? Tem que equilibrar o tronco sobre a bacia, ajustando os braços, aproveitando também, né, o impulso desse desequilíbrio, né? Se o seu corpo vai para frente, entra no embalo, deixa esse movimento acontecer e vai para frente. Se o seu corpo desequilibra para trás, vai no embalo para trás, tá? Aproveita essa fluidez e deixa o corpo se deslocar naturalmente. Investiga mais um pouquinho. Como esse corpo se comporta, como ele se desarticula, como ele está largado, como ele está solto, como ele se equilibra, como ele se desequilibra, se ele volta para o chão, como ele faz para construir essa subida, esse retorno à verticalização, como ele constrói esse trajeto, como esse corpo tenta se deslocar, como esse corpo se comporta. Investiga mais um pouquinho, mais um pouquinho. Como os braços se comportam.
as pernas, o tronco, a cabeça. Como a cabeça se comporta? Ela consegue ficar em cima do pescoço? Ela fica pendurada? Como acontece isso? Como que isso está sendo construído no seu corpo? Como isso está acontecendo para você, com você? Como esses pés fazem para levar esse corpo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho na diagonal, para um lado, para o outro. Como os braços se comportam? Eles balançam para um lado, para o outro, para frente, para trás. Eles ficam largados, soltos. As pernas, como elas se comportam? Elas parecem desengonçadas, soltas demais, elas parecem que não equilibram o corpo. Como acontece? Como tudo isso acontece no corpo? Como que o corpo reage a esse estado desarticulado? Experimenta mais um pouquinho. Mais uma vez, não tem certo e errado, tá? Não tem certo nem errado. É um exercício de pesquisa, de investigação, tá? Cada um vai ter uma experiência, cada um vai ter uma experiência viva com o seu corpo, tá bom? Mais um pouquinho. Experimenta mais um pouquinho, desarticular esse corpo, levar esse corpo para algum lugar, voltar. De repente você pode se soltar no chão e fazer o caminho de volta para tentar subir, tentar se movimentar, sentar, levantar o tronco, ficar com todo esse tronco em cima das pernas. E uma vez verticalizado, como se leva esse corpo para dar um passeio, como faz esse corpo se movimentar. Experimenta mais um pouquinho. Mais um pouquinho esse movimento de osso, essa qualidade desarticulada, desengonçada, talvez. Essa qualidade solta, largada, desamarrada. E muito bem, muito bem. Pode relaxar, pode se deitar mais uma vez no chão, solta o corpo. Esse corpo vai ir para o chão com alguma facilidade, talvez, com uma sensação realmente mais solta, mais desarticulada, menos pesado, menos denso, menos rígido, uma sensação realmente de soltura, de desamarra, tá? Uma vez no chão, relaxa, deposita seu corpo no chão e respiramos uma vez bem fundo, puxando bastante ar
para terminar o exercício, puxando muito, 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 muito ar e soltamos o ar, soltamos esse peso, colocamos o corpo no chão, depositamos o corpo no chão. E mais uma vez puxamos bastante ar, o máximo que você puder, o máximo de ar que você puder colocar dentro do seu corpo. Puxa, 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 puxa e libera e deixa esse ar sair aos poucos, devagar, lentamente, com tranquilidade. Relaxa, solta, solta esse corpo. Muito bem. Agora cada um pode terminar o exercício no seu tempo, tá? Sem pressa, não precisa se apressar. Quem preferir pode fazer mais algumas respirações, colocando bastante ar no corpo e depois expulsando bastante ar do corpo, tá? Cada um no seu tempo, relaxado, tranquilamente. Reserva esse tempinho para você, para o seu corpo, para um momento seu. E muito bem, nós ficamos por aqui hoje. Muito obrigada e bom fim de exercício. Então, como foi esse exercício para você? Você se sentiu como um boneco Pinóquio, todo amarrado por cordas? Você se sentiu como aquela vaquinha desarticulada? E aí, foi fácil se dar conta dessa conclusão? Foi fácil chegar a essa ideia de corpo desarticulado? Bom, eu faço mistério, não entrego logo de cara, exatamente para que vocês possam ter o tempo da investigação, o tempo da descoberta, tá? Mas é claro que a decodificação da descrição verbal do pensamento-movimento que eu passo é um exercício muito importante e em alguma medida chega a ser até um pouco complexo, tá? Mas o exercício, ele traz o raciocínio para o corpo, tá? E não apenas para o corpo, né? A consciência também precisa estar atenta. A possibilidade de transformar esse movimento, pensamento em dança, em gesto e mais uma vez aí em movimento, né? Ele vai variar de pessoa para pessoa, tá? Cada pessoa vai se expressar de uma forma singular na parte do corpo que elege para se movimentar, né? Ou na fluência que emprega, ou na direção que escolhe, como transfere o peso, como usa do desequilíbrio, né? Como usa do equilíbrio e dos esforços também, né? Então é muito importante poder usar todas essas ferramentas, tá? Isso de forma consciente, ok? Se a gente atira uma pedra no fogo, né? Um exemplo. Essa pedra, ela vai pro fogo, né? Então a gente, muito pelo contrário, a gente pode escolher para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, né? Ir mais rápido, ir mais devagar, mudar de direção, mudar de plano, mudar de ritmo, como transferir o peso, para onde transferir esse peso, né? Até que ponto, né? Onde é o ápice da transferência desse peso e assim por diante. Cada pulsão de movimento, cada desejo de movimento vem de um impulso provocado por intenções sensoriais e musculares complexas, tá? Mas escolhidas, eleitas. E quando isso é manifestado de forma consciente, né, tem aí como resultado um esforço interior voluntário. E às vezes esse esforço interior e voluntário, ele acaba sendo tão fluente que ele fica automático. No bailarino fica automático no praticante, né? Isso porque já foram aí anteriormente experienciadas e armazenadas na memória muitos processos pelos quais esse corpo passou, tá? E assim o corpo vai fazendo relações com ele mesmo, com o corpo dos outros, com ritmos, com outras linguagens, enfim.
Como diria o filósofo, a estrutura de um corpo é a composição da sua relação, né? O que pode um corpo é a natureza e os limites do seu poder de ser afetado, tá? Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre outras possibilidades para fazer dançar e afetar esse corpo, tá? Eu aqui e você aí na sua casa. E aí, no exercício você se sentiu como a nossa vaquinha? Que é toda amarradinha por elásticos, que quando tensionados eles prendem todas as articulações e quando afrouxado, desarticula. Vaquinha articulada, vaquinha desarticulada. E aí, vocês gostaram da nossa vaquinha? E a gente tem também o Pinóquio, o boneco Pinóquio. Muito parecido, ele é todo amarradinho por cordas, tá? Por fios. E é o mesmo princípio, articula, desarticula. Eu não falei no início da aula, porque se eu tivesse falado, todo mundo ia copiar, e não pode copiar. Essas atividades são atividades investigativas, tá? Cada um tem que descobrir o seu próprio corpo. Fechado?